Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 111 anos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica e dos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que me proteja e ilumine para falar sobre o tema proposto para esta noite e a todos os que irão ouvi-lo. O tema escolhido para hoje é o que é o ocultismo. Pesquisando qual tema deveríamos tratar para as reuniões exotéricas das segundas-feiras, e que essas palestras estão abertas ao público não filiado ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, escolhi o tema ocultismo, porque a ciência oculta ainda é pouco conhecida até pelos esoteristas. A prática da magia ainda está baseada em medo, superstições baseadas somente em empirismo, ou seja, nos conhecimentos inatos por experiências práticas, ou ainda por artifícios micromânticos, que seriam a previsão do futuro através de comunicação com os espíritos dos mortos, tendo como agente o diabo. É necessário que a ciência oculta tome o seu lugar na sociedade e aparecer como ciência positiva e universal, e que seja estudada, praticada pelos homens de ciência. Para isso, é preciso uma definição exata e racional do ocultismo, uma explicação razoável e convincente das suas práticas e dos seus fenômenos. E o que encontramos na pequena obra de Pabst, O que é o ocultismo, que constitui um resumo bem claro do ocultismo, sua história, as suas práticas. Ele que é conhecido e respeitado como o pai do ocultismo contemporâneo, pelo seu trabalho na propaganda da ciência secreta e de propagar a verdade. Apesar de ser uma pequena obra, deveremos dividi-la e apresentá-las em mais de 2 reuniões. Antes de tudo, devemos saber quem é Pabst. Médico, escritor, ocultista, rosacrucianista, cabalista, maçom e fundador do martinismo moderno. Pabst, cujo nome verdadeiro é Gerard Anaclet Vincent Encausse, nasceu na Corunha, na Espanha, no dia 13 de julho de 1865. Filho de Louis Encausse, químico francês. Estudou medicina na Universidade de Medicina de Paris. Fez um curso brilhante. Sua tese de doutorado tratava das doenças nervosas, um verdadeiro tratado sobre o assunto. Inicialmente, dedicou-se ao materialismo, porém, a convivência com alguns membros das ordens ocultistas, entre os quais Stanislas de Gaeta, mudaram a curiosidade de Gerard, no desejo de estudar, pesquisar os arcanos do ocultismo, os arcanos, as coisas secretas, misteriosas, incompreensíveis, os segredos do ocultismo. Sonhava, junto com Gaeta, em reunir os ocultistas de todos os lugares numa fraternidade, uma ordem oculta internacional. Publicou seu primeiro livro aos 24 anos. O nome Pabst
nome do gênio da medicina, no livro de Nuctemerson, de Apolônio de Tiana, foi adotado por influência de Eliphas Levi e identifica uma entidade espiritual dedicada à terapia, e que significa o médico da primeira hora, aquele que não mede sacrifícios para atender os seus semelhantes. Fez da famosa divisa do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, o seu lema de trabalho iniciático e profissional. Concluiu que os estudos da antiguidade egípcia e os mistérios gregos e romanos estavam intimamente ligados, associados à ciência e à iniciação. Fundou, com a ajuda de vários colaboradores, o grupo de estudos esotéricos, a Ordem Martinista, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Em 1897, fundava a Sociedade Alquímica da França, juntamente com Stanislas Gaita e o Marquês de Saint-Yves d'Alverdre, seus iniciadores na literatura hermética. Escreveu mais de 160 livros, almanaques, revistas e artigos. Através de seus talentos como popularizador, ele ajudou a abrir a mente de seu tempo para as fontes vivas do pensamento analógico e imaginação criativa, continuando o trabalho que Eliphas Levi havia realizado. Herdou dos documentos dos seus instrutores, principalmente do fundador do ocultismo francês, Antoine Fabre d'Olivier, e Martine Pasquale, e ainda de Eliphas Levi. Em 25 de outubro de 1916, foi surpreendido pela morte. Morreu de tuberculose, contraída nas linhas de batalha da Primeira Guerra, onde atuou como major. Reorganizou a Ordem Martinista, feitas as primeiras iniciações pessoais entre os anos de 1884 e 1885. Em 1891, constitui o Supremo Conselho, cuja presidência coube a Pabst, até o seu falecimento em 1916. Nesse pequeno livro que vamos expor, nos diz: ocultismo consiste no estudo e prática de ciências que se rodeiam de mistérios. É a ciência das coisas ocultas, ou estudo de coisas e fenômenos que parecem não ter explicações pelas leis naturais, como levitação, telepatia e outros. Ocultismo, reunião das teorias, das práticas e dos caminhos de realização, derivadas das ciências ocultas. Ele possui teoria, métodos e até processos de difusão e de ensinamentos bem distintos. Daí, a dificuldade de se conhecer a doutrina. E para os que não a conhecem, cometem numerosos erros por criticar ou julgar coisas que não conhecem. Antes de expor o ocultismo em seus detalhes, é preciso fazer a diferença entre os diferentes sistemas filosóficos. A teoria é contida nas diversas seções da ciência oculta, que temos que definir para evitar confusão com as artes adivinhatórias, que se chamam algumas vezes de ciências ocultas.
O primeiro, enquanto a ciência física, tal como é concebida pelos sábios contemporâneos, estuda principalmente os fenômenos físicos e a parte acessível e visível da natureza e do homem, a ciência oculta, graças ao seu método preferido, a analogia, se esforça, partindo dos fatos físicos, em elevar-se até estudar da parte invisível, oculta da natureza e do homem. Daí a sua primeira característica de ciência do oculto. O segundo, enquanto a ciência contemporânea difunde por jornais, revistas, experiências públicas, pelos meios de comunicação eletrônicos, as suas descobertas e as suas práticas, a ciência oculta divide suas investigações em duas categorias. Primeira, uma parte que pode ser publicada para ajudar o progresso da humanidade. A segunda, uma parte que deve ser reservada a uma seleção de homens, daí o seu segundo caráter de ciência oculta. Terceiro, enquanto que provas intelectuais são as únicas exigidas dos candidatos das universidades e das grandes escolas científicas de nossa época, os centros de ensinamento ocultos exigem as mais diversas provas morais e não confiam os seus ensinamentos senão a homens experimentados e capazes de nunca empregar para o mal os conhecimentos que puderem adquirir. Nunca empregar para o mal os conhecimentos que puderem adquirir. Assim, todos os livros, todas as publicações que se referem a assuntos reservados são escritos conforme um método simbólico especial, o que nos mostra ainda a ciência sobre o novo aspecto de ciência oculta. Tal é a base teórica sobre a qual se apoia o ocultismo, tanto antigo como contemporâneo. O ocultismo é, portanto, o representante de uma sorte de sociedade científica especial, diferente das universidades. E como sempre existem homens que preferem os seus métodos aos da ciência corrente, como ele possui uma literatura particular e vai de encontro aos que desprezam os métodos exclusivamente materialistas de investigação e que buscam algo mais espiritualizado. E em quase todos os países há fraternidades ocultas de iniciação e que nos parece indispensável analisar esse sistema sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista histórico e sob o ponto de vista dos seus caminhos especiais de difusão e de realização nas diversas épocas. Temos ainda que fazer uma distinção necessária entre a parte teórica e a parte prática, ou experimental, geralmente conhecida sob o nome de magia. A teoria, o ocultismo sob o ponto de vista filosófico e como um sistema filosófico completo, deve ser estudado nos seus ensinamentos relacionados, pertinentes com a psicologia, a metafísica, a lógica moral, a estética, a teodiceia, que é o estudo da justiça de Deus e a presença do mal, a sociologia e outras ciências correlacionadas até nos ocuparmos com a história. Sob o ponto de vista psicológico, o primeiro e o mais importante problema que se apresenta é o das relações do princípio espiritual com o princípio material,
ou dos meios de união da alma com o corpo. Isso nos leva à definição da constituição do ser humano, tal como a compreende os ocultistas, e sobre a qual eles nunca variaram os seus ensinamentos em nenhuma época, tão bem como os egípcios, na 15ª dinastia, descreviam as propriedades e os caracteres de Ka, ou duplo luminoso, exatamente como Paracelso descreve este corpo astral, no século XVI da nossa era, e como Eliphas Levi estudou o duplo fluídico em 1863. Para os ocultistas, o ser humano é constituído por 3 princípios totalizados em uma unidade geral. Primeiro, o corpo físico, somente como o produto de apoio dos outros corpos. O corpo astral, duplamente polarizado, e que une o inferior, o físico, ao superior, o espiritual. E o terceiro, o corpo espiritual imortal. Desses elementos, um só interessa ao ocultista, é o segundo, ou o corpo astral. Os outros 2 são estudados. O primeiro pelos anatomistas e os fisiologistas. E o terceiro pelos psicólogos e filósofos. Esta constituição do ser humano em 3 princípios é para determinar os seus representantes em qualquer época e permite distinguir as escolas tradicionais das aberrações que escondem sob o véu do oculto. Ainda, primeiro, o ser humano é constituído por 3 princípios, sintetizados em uma unidade ou doutrina da Trindade. O segundo, o ser humano é análogo, porém não semelhante ao universo ou doutrina do microcosmo, ou pequeno mundo, o mundo do ser humano. E do macrocosmo, o mundo grande, o mundo do universo. O terceiro, a correspondência entre cada elemento do ser humano e o seu análogo no universo. É a doutrina da correspondência, em que é baseada a magia, e de que falaremos a propósito da prática. Em tudo isso, o que nos interessa é o corpo astral. Conhecer bem o corpo astral é possuir a mais importante das chaves da doutrina que nos ocupa. O manejo da analogia permite fazer uso de comparações, não para demonstrar, mas para esclarecer uma questão. Começamos, pois, por estabelecer uma comparação para nos ajudar a entender esse corpo astral. É uma imagem antiga, onde o ser humano é comparado a uma carruagem, hoje no mundo moderno, um carro, que representa o corpo físico. O cavalo ou o motor, o corpo astral. E o cocheiro ou motorista, o espírito. Ora, na prática, o cocheiro é a vontade humana, o cavalo é a vida idêntica nas suas causas e nos seus efeitos para todos os seres inanimados, e a vida é o intermediário, o laço sem o qual a vontade não atuará sobre a matéria, como o cocheiro não atuará sobre a sua carruagem se lhe retirarem o cavalo. Perguntai ao vosso médico o que acontece quando o vosso cérebro não possui o sangue suficiente para assegurar-lhes as funções. No momento desse, vossa vontade muito se empenhará para que o corpo se movimente. Sentireis atordoamento, alucinações,
E por pouco que dure tal estado, perdereis rapidamente a noção das coisas. Ora, a anemia é a falta de dinamismo no sangue. E a este dinamismo, a esta força que o sangue leva a todos os órgãos, inclusive ao cérebro, chamais oxigênio, calor, oxfemoglobina. E não a escreveis senão pelo seu exterior, sua aparência. Chamai força vital e descrevereis seus verdadeiros caracteres. Vede agora como é útil olhar as carruagens transitando na rua, os carros. Eis vosso cavalo tornando a imagem do sangue, ou melhor, da força vital em ação no nosso organismo. E, logicamente, achareis que a carruagem, o carro, é a imagem do vosso corpo, e o cocheiro, a sua vontade. Ora, quando nós nos encolerizamos ao ponto de perder a cabeça, o sangue sobe ao cérebro, isso é, o cavalo desbota-se os céus. Pobre do cocheiro se não tiver uns pulsos firmes. Nesse caso, o dever do cocheiro é não deixar as rédeas, mas sim puxá-las com firmeza se for preciso. E pouco a pouco o cavalo será dominado por esta energia, tornando-se calmo. Ou um carro, após brecar, ele deverá parar. O mesmo acontece com o ser humano, o seu cocheiro. A vontade deve agir energicamente sobre a cólera. As rédeas que prendem a força vital à vontade devem ser mantidas em tensão, e logo o ente recuperará seu sangue frio. Então, o cocheiro deverá ter o controle sobre o corpo físico. O corpo astral deverá controlar o seu corpo físico. Se for preciso a este cocheiro para subjugar um animal 5 vezes mais forte do que ele. Uma tira de couro um pouco comprida e um freio bem seguro. Pois bem, veremos mais tarde como a força nervosa, que é o meio de ação da vontade sobre o organismo, tem a sua importância em magia. Aquele que conhece a sua constituição em corpo, vida e vontade, pode se considerar um mágico? Oh, não. Para ser mágico, não é o bastante saber teoricamente. Não é suficiente ter manuseado este ou aquele tratado. É necessário desenvolver um esforço próprio, pois que é dirigindo frequentemente cavalos cada vez mais fogosos que um cocheiro pode tornar-se um perito no ofício. O que distingue a magia da ciência oculta em geral é que a primeira é uma ciência prática, ao passo que a segunda é principalmente teórica. Entretanto, querer fazer magia sem conhecer o ocultismo é querer conduzir um carro sem ter passado por uma escola de motorista. O resultado é fácil de se imaginar. Ora, da mesma forma que o sonho de um menino a quem se deu uma espada de madeira e de que ele é um general sem passar pela caserna, o sonho do ignorante que ouve falar dessas coisas é de ordenar uma fórmula aprendidas de cor, movimentos retrógrados dos rios e obscuridade do sol, somente para se exibir diante dos amigos. E o nosso homem fica completamente desconcertado diante do lamentável fracasso de sua aventura. Mas que diriam os soldados se o menino da espada de madeira viesse a dar ordens? Antes de comandar as forças de ação de um exército, aprendei a comandar aquele que age em vós mesmos. E lembrai-vos que antes de vos assentarmos
em uma cadeira da Sorbonne, é preciso passar pelas escolas primárias, pelas secundárias e depois pela universidade. Se isto vos parece muito difícil ou muito demorado, então procurai um ofício, o qual baste alguns anos de escolas e alguns meses de aprendizagem. A magia, sendo uma ciência prática, requer conhecimentos teóricos preliminares, como toda ciência prática. Entretanto, pode-se ser mecânico, depois de ter passado pelas escolas de artes e ofícios. Seria um engenheiro mecânico, ou um mecânico depois de simples aprendizagem. Um operário mecânico. Há mesmo em certos lugares operários em magia, que produzem alguns fenômenos curiosos e realizam curas, porque eles aprenderam a fazê-la vendo como era feita por quem os ensinou. Isso é o empirismo. São chamados geralmente feiticeiros e com frequência são injustamente temidos. Ao lado desses operários de magismo, existe os investigadores conhecendo a teoria dos fenômenos produzidos. São os engenheiros da magia. E é a eles, especialmente, que nos dirigiremos nas próximas reuniões, porque, embora o livro seja pequeno, ele tem muito conteúdo a ser tratado. Então, pretendemos, em mais algumas outras reuniões, continuarmos a fazer o resumo desse pequeno livro de ocultismo. Hoje nós vimos alguns detalhes, a biografia de Pabst e as necessidades que nós temos de conhecer o ocultismo na sua teoria, para depois entrarmos na sua prática, que seria a magia. Muito obrigada a todos e até a próxima.